O ministro do Supremo Tribunal Federal, Cássio Nunes Marques, deu início ao processo de revisão criminal apresentado pela defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro, condenado a 27 anos de prisão. O ministro ampliou de 10 para 20 dias o prazo para que a Procuradoria-Geral da República se manifeste sobre o caso. Segundo Nunes Marques, a medida foi tomada por causa da complexidade do processo. A defesa de Jair Bolsonaro pede anulação da condenação ou absolvição do ex-presidente. Os advogados também solicitaram que o processo fosse analisado pela segunda turma do Supremo e não pela primeira turma. André Marcília, boa noite, seja bem-vindo. O ministro Nunes Marques, então, deu sequência a esse pedido de revisão criminal, que a gente lembra que é um recurso, né, utilizado aí para tentar reverter condenações judiciais que já transitaram em julgado, ou seja, quando não cabe mais recurso, que é o caso justamente do ex-presidente Jair Bolsonaro, condenado a 27 anos de prisão. Boa noite. Boa noite, Paula. Boa noite, Piotto, Ana, mestre Augusto. Boa noite a toda a audiência. A revisão criminal, só para, como você bem disse, Paula, quando já há o trânsito em julgado, ou seja, quando não cabe mais recurso, vem a revisão. A revisão ela discute nulidades possíveis no processo, injustiças, etc., no trâmite, né, no curso do processo. Nesse caso, o que a defesa do Jair Bolsonaro alega é que o Bolsonaro não poderia ter sido julgado pela primeira turma. Por quê? Porque ele deveria, como todos os demais ex-presidentes até hoje foram, ser julgado ou pela primeira instância, porque ele também já não estava mais no cargo, ou então pelo plenário, né? Pelo plenário, pelos 11 ministros do STF, mas não pela primeira turma. Essa é a alegação de nulidade do Jair Bolsonaro. O curioso é o caso ter caído com o Nunes Marques. Por que é curioso? Porque o Nunes Marques, junto do André Mendonça... No sorteio caiu com o Nunes Marques. E o Nunes Marques, junto do André Mendonça e do Fux, eles na segunda turma já entenderam para outros réus do suposto golpe, entenderam que realmente eles não deviam ser julgados pela primeira turma. Isso é regulado pela legislação, Marcília? É regulado pelo regimento interno do STF, né? Então, a depender da complexidade do caso, uma turma ou o plenário julgam os casos. Mas eles aqui se basearam nos precedentes. Nenhum ex-presidente foi julgado pelo STF em turma, e sim sempre no plenário, pela complexidade do caso. E aí o que eles alegam? Quando houve, inclusive, eles falam assim, no mensalão foi julgado pelo plenário, mas deu muito trabalho, ficou muitos meses tomando a pauta do plenário. Bom, mas se você acha que um julgamento de um ex-presidente que está sendo acusado de dar um golpe de Estado no país não é suficiente para trancar a pauta do STF, então por que vai trancar? O que será suficiente? Então, essa alegação não cabe. E aí a defesa se baseia nesses precedentes para dizer não poderia ser na primeira turma, deveria ser no plenário, ou na primeira instância. E o Nunes Marques, o André Mendonça e o Fux já disseram que isso era nulo mesmo para mais de 20 réus. Mais de 20 réus do dia 8 já tiveram as suas decisões alteradas por essa trinca de juízes com esse mesmo entendimento. Então, se o Nunes Marques aplicar para o Bolsonaro a mesma coisa que aplicou para outros réus do dia 8, ele deveria anular o julgamento do Jair Bolsonaro. Se fizer isso, o Bolsonaro fica livre no dia seguinte. Ele poderia dar uma liminar e o Bolsonaro ficaria livre no dia seguinte. Ele pode fazer outra coisa, não dar a liminar e remeter a revisão para a segunda turma. Na segunda turma está ele, está o André Mendonça, o Fux e está também o Gilmar, né? São 4. E o Toffoli. E o Toffoli. E aí, ali na segunda turma é que a gente não sabe, né? Enfim, como é que o resultado seria. Talvez pudesse, se o Nunes Marques mantivesse essa visão, poderia dar empate, etc. E o empate favoreceria o réu. E talvez uma outra coisa que ele possa fazer, e sinceramente acredito que até seja o que ele fará, é julgar para o plenário a decisão dessa revisão criminal. Não é o comum. O certo é jogar para a segunda turma, mas pela complexidade do caso ele pode acionar o plenário e aí no plenário ele se livra da batata quente e fala assim, vocês aí que resolvam
pelos desdobramentos que isso pode ter, vocês no plenário é que resolvam a questão. Mas já está olhando para a capa do processo daí. Já está olhando para a capa do processo e está olhando também para a sua própria situação. Sim. Porque ele talvez não queira perder a coerência em relação aos outros casos, mas não queira entregar a chave da liberdade tão explicitamente para o Bolsonaro e jogue para o plenário. Se isso acontecer no plenário, o Bolsonaro não tem maioria. E aí o caso vai morrer na água, né, digamos assim. Mas será claramente algo relevante para a rediscussão até mesmo das nulidades do processo envolvendo o Bolsonaro. Pois é, porque na primeira turma a gente já sabe o que pensam os juízes, porque foram eles que condenaram Jair Bolsonaro, com exceção de Luiz Fux, que na sequência, a gente lembra, pediu para ser transferido para a segunda turma do Supremo, Adalberto Piotto. E por Boa isso, noite, seja bem-vindo. Perdão, só para complementar, e por isso que inclusive vai para a segunda turma, porque a primeira já julgou, então é a segunda que deveria avaliar. E aí tem uma outra discussão, se for para o plenário, os juízes da primeira turma podem votar, ou se for para a segunda, o Fux, que votou na primeira, poderia votar. Então tem toda uma questão complexa para a gente conseguir fazer uma contabilidade correta de quem seria o voto decisivo para soltar ou não o Bolsonaro, mas me parece que o Nunes Marques não tem uma coragem institucional de puxar, matar no peito e de forma monocrática, numa canetada com uma liminar, ou seja, uma decisão urgente, liberar Jair Bolsonaro. Piotto, boa noite. Boa noite, Paula, boa noite, Marcília, Augusto, Ana, todos que nos acompanham. Eu vou só ir a esse ponto da capa do processo. Marcília trouxe aqui informações de que o Nunes Marques e a própria segunda turma já entendeu que aquelas pessoas que foram julgadas no Supremo e na primeira turma não deveriam estar sendo julgadas lá. Esse é o entendimento. Não importa que o caso é do Bolsonaro. Porque daí, aí vem essa expressão do mundo do direito, está olhando para a capa do processo. Olhar para a capa do processo, para quem não está familiarizado com a expressão, é estar olhando quem está sendo julgado. E se você está olhando para quem está sendo julgado, então você não está julgando com a lei. Porque, pela lei, nós somos todos iguais e todos devem receber o mesmo tratamento. O ex-presidente não é diferente daqueles que já foram beneficiados por uma decisão do Nunes Marques. Nesse caso, só restaria ao ministro Nunes Marques aplicar o conhecimento e o entendimento que ele teve nos outros casos, seja com uma concessão de liminar ou a segunda turma julgar. E acabou. Não tem que mandar para o plenário. A primeira turma não entendeu que tinha que ir para o plenário. Daí deu aquelas votações de 4-1 ou 4-0, dependendo da situação, dependendo de quando até quando o Fux permaneceu na primeira turma. Ou seja, olhar para a capa do processo, nesse caso, só porque se trata do ex-presidente Bolsonaro, aí é fazer injustiça com as próprias mãos. Porque a justiça, o entendimento que ele já trouxe, e o Marcília já foi a esses pontos, é que não deveria ser julgado no Supremo, que não deveria ser julgado na primeira turma, porque o Bolsonaro não tem foro por prerrogativa de função, e houve uma mudança no entendimento da primeira turma para poder trazer esse caso para o Supremo. Ali, feito, digamos, a toque de caixa. Se é para aplicar entendimento e trazer novamente algum sinal de segurança jurídica do Supremo, o Nunes Marques tem que aplicar o mesmo entendimento, e o mesmo entendimento o Bolsonaro vai para casa porque o julgamento é todo nulo. Aliás, foi a nulidade que o Fux defendeu de uma maneira brilhante ainda na votação, quando ele fazia parte no julgamento que ele fazia parte da primeira turma. Agora, Piotto, de certa forma, ele olhou a capa, Marcília, Augusto, quando ele amplia o prazo de 10 para 20 dias para a Procuradoria-Geral da República se manifestar, e ele diz ali que, diante da complexidade do prazo, do caso, ele deu mais tempo, né? Deu um prazo mais elástico para a PGR se manifestar em relação a isso. Houve ali uma calibragem, vamos dizer assim. Com certeza. Até porque a PGR não tem que... Se o prazo é complexo, a PGR não sabe nem o que fazer com ele, né? Porque o Gonê, quanto mais complexo o caso, mais ele pede ajuda aos universitários do STF. Ele vai... o que não deu tempo é para o Gonê conversar direitinho ali com o Moraes o que ele deve colocar no processo. Qual é o parecer que o Moraes gostaria que ele colocasse. É essa a complexidade toda que envolve o Gonê. Agora, o Nunes Marques pode também, com isso, querer ganhar tempo, porque vamos aqui nos recordar que a gente está à beira de uma Copa do Mundo, depois da Copa do Mundo vem uma eleição, e o grande perigo desse julgamento ocorrer, na leitura do STF, governo, do consórcio estatal, é que haja uma decisão, por exemplo, favorável ao Jair Bolsonaro antes das eleições. Se ocorresse para o consórcio estatal, seria destrutivo. Então, pode ser que o Nunes Marques não apenas esteja olhando para a capa do processo, como também para o relógio, para o calendário, e querendo empurrar com a barriga esse processo para o ano que vem.
Augusto Nunes, boa noite. Boa noite, Paula, Piotr, Marcília, Ana, minha querida parceira. Boa noite a você que nos acompanha. Eu acho que falaram por mim que o Piotr e o Marcília. Eu só acrescento o seguinte: não faz sentido julgar um presidente da República por turma. Tem que ser julgado pelo plenário. O Supremo tem 11 componentes que é para isso. Tem que julgar lá. Eles estão entregando tudo para a turma ou para o voto monocrático, que é pior ainda. Segundo, não é possível imaginar que se estenda por tanto tempo a prisão do Bolsonaro. Sim, claro. Eu acho que está cada vez mais claro que o voto correto foi o voto singular, né, na prática, do ministro Luiz Fux. Ele disse tudo. Aquele voto minucioso, correto, né, substantivo, ele deveria ser encampado pelo Supremo para encerrar esse caso. Não houve golpe, não poderia haver. Um presidente preso é um sinal de anormalidade democrática, no caso do Bolsonaro, e não pode essa situação continuar, porque o Brasil não será uma democracia plena e com um presidente preso por essa, e sobretudo por esse tempo todo. O Supremo deve entender que todas essas decisões acabarão anuladas e por isso mesmo deveria se antecipar. Se isso não acontecer, o caminho será a anistia reivindicada por ministros do Supremo que daqui a pouco serão condenados por crimes que cometeram.